Amém. Would you like to stand for the reading of the word of the Lord? Vocês gostariam de ficar em pé para a leitura da palavra? We greet you tonight in the lovely name of the Lord Jesus Christ. Gostaríamos de saudá-los no maravilhoso nome de Jesus Cristo. And we say good evening to the bride of Christ. E gostaríamos de dizer boa noite para a noiva de Cristo. Mrs. Jesus Christ. Senhora Jesus Cristo. Amen. Amen. We deem it a real honor to stand in the presence of God's children. Verdadeiramente é uma honra de estar na presença dos filhos de Deus. We'll read first from Nós leremos primeiro Hebrews chapter 13 and verse 8. Hebreus 13:8. Jesus Christ the same yesterday, today and forever. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. Amen. Amém? Now let's read also from Genesis chapter 45 verses 4 and 5. Agora vamos ler também de Gênesis, capítulo 45, de verso 4 And, a 5. And Joseph said unto his brethren, Come near to me, I pray you. And they came near, and he said, I am Joseph your brother, whom ye sold into Egypt. E disse José aos seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Now therefore be not grieved, nor angry with yourselves, that ye sold me hither, for God did send me before you to preserve life. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese vossos olhos, por me haver vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. And now one quote from the prophet of God just before that we have the song. Agora, eu gostaria de fazer apenas uma citação nesta noite do profeta, antes de nós ouvirmos o hino. And this is from the Future Home message that our pastor has been preaching about the future home. E esta citação vem do futuro lar, do noivo celestial e a noiva terreal, da qual o nosso pastor tem falado bastante. Record 401. Está no caso, aqui seria no parágrafo 301. The kingdom that Jesus is to surrender to the Father, that God might be all and in all. Jesus sets upon his throne as our Joseph. O reino que Jesus está por render ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. Jesus se assenta sobre seu trono, aqui como nosso José. So the title of my message tonight Então o título da minha mensagem nesta noite is Jesus our Joseph. é Jesus, o nosso José. At least 6 different times, Brother Branham, in 6 different messages, Em torno de mais ou menos 6 mensagens diferentes, refers to Jesus as our Joseph. Jesus referiu José como o nosso Jesus. So we're here tonight for one purpose, and Então, no caso, Jesus that is to magnify the Lord Jesus Christ. sendo o nosso José, desculpa. Amen? Então nesta noite estaremos enfatizando sobre isso. Amém? Amen. Amém. I'm going to let you be seated as we hear the song. Vocês podem se assentar enquanto ouvimos o hino. And it's a real honor to have my wife here beside me tonight. E é uma honra ter a minha esposa comigo nesta noite. And she wants to dedicate this song to E ela gostaria de dedicar este hino para a irmã Janaína e para o pastor Joaquim Gonçalves. Amen. E toda a congregação.
to murmur and despair, but Christ will soon appear to catch His bride away. All tears forever over in God's eternal day. At times the sky seems dark with not a ray of light. We're tossed and driven on, no human help in sight, but there is one in heaven who knows our deepest care. Let Jesus solve your problems. Just go to Him in prayer. It will be worth it all when we see Jesus. Life's trials will seem so small when we see Christ. One glimpse of His dear face, all sorrow will erase. So bravely run the race till we see Christ. Life's day will soon be o'er, all storms forever past. We'll cross the great divide to glory safe at last. We'll share the joys of heaven, a harp, a home, a crown. The tempter will be banished. We'll lay our burdens down. It will be worth it all when we see Jesus. Life's trials will seem so small when we see Christ. One glimpse of His dear face, all sorrow will erase. So bravely run the race till we see Christ. We'd like to dedicate that also to each one of these ministers that are present tonight. Gostaríamos de dedicar isso para cada dos ministros presente aqui nesta noite também. Let us bravely run the race till we can see His dear face. E vamos verdadeiramente correr esta corrida Amen. até que possamos ver a sua face. We see His reflection now in the Word, Nós podemos ver o seu reflexo agora, but we believe that He'll take those nail-scarred hands and wipe the tears from our eyes. mas nós cremos que um dia Ele tomará aquelas mãos que estão ainda com aquelas cicatrizes de cravos e então enxugarão as nossas lágrimas. I believe that. Eu creio nisso. Hallelujah. Aleluia. Now I'm trusting the message tonight will blend with the previous messages that we have heard.
Eu estou confiando que a mensagem desta noite será como se fosse uma continuação da mensagem que ouvimos ontem à noite. Some of the messages that were brought in the ministers' meeting, I wasn't able to hear. E algumas das mensagens que foram pregadas aqui na reunião dos ministros, eu não estava presente para ouvir. But just because I seemed to be absent, that didn't mean that I wasn't listening. Mas não porque eu não estava presente, isso não quer dizer que eu não estava ouvindo ou tendo conhecimento disto. And so we appreciate everything that has been said thus far. Eu então aprecio todas as coisas que foram ditas nas reuniões. And the message tonight is still on the subject of adoption. E a mensagem nesta noite ainda estará baseando-se sobre o assunto, sobre a adoção. Recognizing our position in Christ. Reconhecendo a nossa posição em Cristo. So I again would like to say that I appreciate the opportunity to influence God's children and especially all the outstanding ministers. E nesta noite eu gostaria de agradecer a oportunidade para assim poder influenciar todos vocês e todos os filhos de Deus. My special appreciations also for my interpreters. E minha apreciação especial também para os meus intérpretes. Brother Stefano and also Brother Israel. Irmão Stefano e também irmão Israel. Who has worked very closely with us. We appreciate that. Então eles estão trabalhando junto para que tudo isso possa chegar a acontecer desta maneira. The different sisters that have interpreted for my wife and so forth. As diferentes irmãs que têm interpretado pela minha esposa e assim também sucessivamente. God bless you. Deus os abençoe. All the good food, I think we can all say an amen to this. All the good food that has been prepared for us and so forth, we appreciate that. Eu creio que todos nós podemos dar um amém para isso, para toda a comida gostosa, deliciosa que foi preparada para todos nós. Brother Mauro used to say, we just eat once a day. Irmão Mauro sempre dizia, só comemos apenas uma vez no dia. But we start at daylight and we end at midnight. E nós começamos pela manhã e terminamos só à meia-noite. So that's kind of the way it is here. We've had plenty of good food to eat. We appreciate that. E é desta maneira que eu posso ver isso, muito alimento. Eu aprecio isto. Amen. No, it's okay. Now, let's consider this great statement that Brother Branham makes in the message, Christ, the Mystery of God Revealed. Vamos considerar essa citação que o irmão Branham fez nesta imensa e grande mensagem intitulada Cristo, Mistério de Deus Revelado. Record 121. Que está no parágrafo 121. He is the principal theme of the entire Bible. Ele é o tema principal da Bíblia inteira. If you read the Bible and you don't see Christ in every verse of it, se você lê a Bíblia e não vê Cristo em cada versículo dela, go back and read it again. Cristo quer dizer, volte e leia novamente. Then read it again. Leia novamente. Let me get it here. Vê. Because you've missed something. Just read it again. Then you read it again because you missed something. Volte e leia novamente. Vê. Se você não conseguir ver a Cristo em cada verso da Bíblia, então leia novamente. The Bible is Christ. Porque a Bíblia é Cristo. He is the Word. Ele é a palavra. When you read, in the beginning, God created. Quando você lê, no princípio, criou Deus. There is Christ. Ali está Cristo. See? Vê? From that to the Amen in Revelation is every word testifying of Jesus Christ. Cada disto até o amém em Apocalipse e cada palavra testifica de Jesus Cristo. Amen. Hallelujah. Aleluia.
in record 133, em 233, Christ in you makes you the complete revelation of the whole thing. See what God is trying to do. Cristo em você o faz a revelação completa da coisa toda. Veja o que Deus está tentando fazer. A real believer in this revealed word of God for our day Verdadeiro crente que crê nesta palavra revelado para o nosso dia becomes the manifestation of the word for their day. se torna a manifestação da palavra do seu dia. That's adoption. Isto é a adoção. Your place in Christ. O seu lugar em Cristo. In record 234 of the same message, Christ. E nesta mesma mensagem 234, Cristo, mistério de Deus revelado. What is the new birth then? O que é o novo nascimento então? It is the revelation of Jesus Christ personally to you. É a revelação de Jesus Cristo pessoalmente para você. Not just personally to Brother Branham. Não pessoalmente apenas para o irmão Branham. Not just personally to your pastor. Não pessoalmente só para o pastor. But the revelation of Jesus Christ must be personally to you. Mas a revelação de Jesus Cristo tem que ser uma revelação pessoalmente para você. And the Bible declares that no man can call Jesus the Christ except by the revelation of the Holy Ghost. E a Bíblia declara que ninguém pode chamar Jesus o Cristo a não ser através da revelação do Espírito Santo. Oh, how we need to pray for divine revelation by the Spirit. Como precisamos orar e pedir para a revelação divina através do Espírito. Amen. Amém? This is an order in God's economy. We must love and respect what God respects. Isso é uma ordenança, eu poderia dizer, ou uma ordem na economia de Deus. Nós devemos respeitar o que Deus respeita. It was said among the ministers Foi dito entre os ministros that the high priest is weak, but the office is strong. Foi dito que um policial pode ser quem for, ele pode ser talvez qualquer pessoa, mas o seu ofício é o que dá a força para ele. I like that. Eu gosto disso. But God uses our weakness Mas Deus usa a nossa fraqueza to reveal His strength. para assim Ele possa revelar a sua força. And we have this great treasure in earthen vessels. E nós temos este grande tesouro em vaso de barros. And in our weakness, His strength is made perfect. Então, através da nossa fraqueza, a sua força se torna perfeita. God is not interested in bringing glory to me or to you. Deus não está interessado em trazer glória para mim ou para você. God is only interested in bringing to Himself. Deus só está interessado em trazer glória para si mesmo. Now, Agora, we are taught by this messenger fomos ensinados por esse mensageiro that the bride of Jesus Christ que a noiva de Jesus Cristo will have thus saith the Lord, or she will keep still. ela terá o assim diz o Senhor, Or she will be quiet. ou então ela ficará em silêncio. In the message, the spoken word is original seed. Na mensagem, as palavras faladas é a semente original. Here is the secret. Aqui está o segredo. The word is in the bride, A palavra está na noiva and the mind of Christ to know what He wants done with the word. e a mente de Cristo para saber o que Ele deseja fazer com a palavra.
and she does it in his name, e ela o faz em seu nome, she has, thus saith the Lord. ela tem o assim diz o Senhor. This message is vindicated. Esta mensagem que está vindicando. This message didn't only come from Jeffersonville. Esta mensagem não veio apenas de Jeffersonville. It came from heaven. Esta mensagem vem do céu. This message is, thus saith the Lord. Esta mensagem é o assim diz o Senhor. We can speak with boldness when we have, thus saith the Lord. Nós podemos falar com orgulho que nós temos o assim diz o Senhor. When God speaks to a man, he becomes courageous. He becomes very courageous when God speaks to Quando him. Deus fala a um homem, ele se torna muito corajoso. And God wants a courageous bride. E Deus quer uma noiva corajosa. Someone that will say the same thing that God has said. Alguém que possa dizer a mesma coisa que Deus disse. Hallelujah. All the devils in hell must flee Todos os diabos do inferno têm que voar. when God speaks. E ir embora quando Deus fala. Amen. Ei, amém. In this message entitled The Third Exodus, Na mensagem intitulada O Terceiro Êxodo, listen closely. escute atentamente. They went down into Egypt all because of the jealousy of a brother. Eles desceram até o Egito por causa da inveja de um irmão. That's the reason Israel was in Egypt at that time, out of the land. Esta é a razão pela qual Israel estava no Egito naquele tempo. Remember, God's promises was only as long as they stayed in that land. Fora da terra. Recordem, as promessas de Deus eram só para enquanto eles permanecessem naquela terra. We're now in the third Exodus, Estamos agora no terceiro êxodo. right now. Agora mesmo. And every true believer that is in Christ E cada verdadeiro crente que está em Cristo has crossed over Jordan into the promised land. já tem atravessado este Jordão dentro da terra prometida. We're no longer wandering in the wilderness. Nós não estamos mais pensando ali no deserto, sobre o deserto. We know where we came from, and we know that we have arrived. Nós sabemos de onde viemos e temos a certeza que chegamos. Our origin was Christ, and our destiny now is Christ. A nossa origem era Cristo e o nosso destino também é Cristo. Hallelujah. Aleluia. He is our Joshua. Ele é o nosso Josué. He is our Joseph. Ele é o nosso José. He is our Caleb. Ele é o nosso Caleb. He is our all in all. Ele é o nosso tudo e todo. Jesus Christ. Jesus Cristo. In 1955, the message, The Great Warrior David, Em 1955, a mensagem Este Grande Guerreiro Davi, the prophet of God says, Abraham election, Isaac justification, o profeta de Deus disse: Abraão, eleição, Isaque, justificação. he had to come, will be, he that comes will be justified by faith. Aquele que vem será justificado pela fé. Jacob, grace, Jacó, graça, nothing you have done, but by God's mercy. nada que você tenha feito, mas pela misericórdia de Deus. And Joseph, perfection, E Josué, perfeição, placed. posicionado. Amen. Amém. And then he goes on to say, Então ele prosseguiu a dizer: David elected, Davi eleito,
called, chamado, anointed, ungido and placed. e posicionado. 4 stages. 4 ações aqui. And in the message Paradox, E na mensagem Paradox, and in other messages as well, e em outras mensagens também, Brother Branham speaks of the 4 patriarchs, irmão Branham fala sobre os 4 patriarcas, Abraham, Abraão, Isaac, Jacob, and Joseph, Isaac, Jacó e José, as the 4 stages of restoration. como as 4 fases da restauração. And again, he shows Joseph that 4th stage, Então ele mostra novamente José, the most perfect type of Christ in the Bible. é um dos tipos mais perfeitos da Bíblia. But remember now, Mas lembre-se agora, Joseph José spoke of how that they would go into the promised land and be placed positionally. fala sobre de como eles devem entrar nessa terra prometida e ser posicionado, ser colocado. And he made them swear that they would not bury his bones in Egypt. E ele fez com que eles jurassem para que eles não enterrassem seus ossos em Egito. They embalmed him and put him in a lead casket. Então eles provavelmente colocaram seus ossos em um pequeno, talvez cesta. And the prophet of God said every time E o profeta de Deus disse que todas as vezes, that those slaves would see the bones of Joseph, e que aqueles escravos viam os ossos they would de José, remember, eles lembravam: I'm going to the promised land eu someday. estou indo para a terra prometida um dia. And they looked to a tomb with bones in it. Eles olharam para aquele túmulo com talvez ossos nele. But Brother Branham said, we are looking to an empty tomb. Mas irmão Branham disse: nós estamos olhando para uma tumba aberta e vazia. Hallelujah. Aleluia! Where our Joseph Onde o nosso José, has resurrected. ele ressuscitou. And he lives. Ele ressuscitou. And he's here to place us in our inheritance. E ele está aqui para nos posicionar na nossa herança. Hallelujah. They carried the bones of Joseph for over 40 years. Eles carregavam estes ossos de José por em torno de mais ou menos mais de 40 anos. If you want to be technical, Se você quiser pegar essa citação, it was about 64 years era em torno de mais ou menos 64 anos. they carried the bones of Joseph. Eles carregavam os ossos de José. 40 years in the wilderness 40 anos no deserto and 24 years while they were fighting the battle in the promised land. e em torno de 24 anos enquanto eles estavam lutando ali, batalhando. They were still carrying the bones of Joseph. Eles ainda estavam carregando os ossos de José. And if you read the last chapter of Joshua, Se você ler o último capítulo de Josué, Joshua was buried the same time that Joseph was. Josué foi enterrado no mesmo tempo em que José foi enterrado. And they were both 110 years old when they died. E ambos tinham 110 anos quando morreram. It goes beyond reason. It goes beyond human reason. Talvez isso leve a nós a razoarmos um pouco. Why would you carry the bones of a man in a lead casket Porque nós iremos carregar os ossos de um homem for 64 years? por 64 anos. It don't make sense. Não tem sentido. Oh, but to them it did. Mas para eles tinha. There was something special about the bones of Joseph. Tinha alguma coisa especial a respeito dos ossos de José. They was looking to the promise. Eles estavam olhando para a promessa. And Joseph is the one who told them that they would be placed in their inheritance. E José foi aquele que falou para eles que eles seriam posicionados na sua herança. And it was Joseph, the Spirit of Christ, E era José, o Espírito de Cristo, in Brother Branham, em irmão Branham, that placed us in our inheritance. que nos posicionou na nossa herança. Hallelujah. Aleluia! Only believe. Somente crê.
Hallelujah. Aleluia! Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje e eternamente. We have come to that fourth stage. Nós temos chegar a esta quarta etapa. Joseph, perfection. O estágio, a perfeição, José. Christ, our perfection. Cristo, a nossa perfeição. Jesus, our Joseph. Jesus, o nosso José. Amen? Amém? Oh, hallelujah. Oh, aleluia! But did you notice the quote we read earlier? Vocês notam que foi exatamente essa citação que lemos mais cedo? Israel had to stay in Egypt for over 430 years. Israel tinha que ficar e permanecer no Egito por em torno de mais ou menos 430 anos. Under bondage. Debaixo de escravidão. Out of the promised land. Fora da terra prometida. Out of the will of God. Fora da vontade de Deus. In bondage. Ali, de uma certa forma, escravizados. Why? Por quê? The jealousy of one brother. Por causa dos ciúmes de um irmão. Yeah. Sim. Now look. Agora observe. Because that they sold Joseph into Egypt. Porque That they was jealous over Joseph. Porque eles tinham ciúmes de José. And they sold their brother into Egyptian bondage to be a slave. Porque e também venderam este irmão deles para os egípcios, para ser escravizado. Look at the vengeance of God. Observe Look at the justification. Veja a justificação de Deus. God said, Deus disse, okay, ok, you want to do that to my servant that I've chosen? vocês querem fazer isso com meu servo, da qual eu escolhi? Here's what I'll do for you. Veja só o que eu vou fazer com vocês. Now Joseph was only in bondage in Egypt for about 13 years, from 17 till 30. 13 years. José estava praticamente como escravo apenas por 13 anos no Egito apenas. He went into Egypt when he was 17 years old. Ele entrou no Egito quando ele tinha 17 anos de idade. And he was either a slave or a prisoner until he was 30 years old. E ele foi um escravo ou um prisioneiro até a idade de 30 anos. So even though he spent 110, less 17, he spent about 97 years in Egypt. Ele passou em torno de mais ou menos 97 anos no Egito. And only 13 years of that was bondage. E somente 13 anos disso ele era provavelmente escravo. He was a free man at the age of 30. Porque ele foi um homem livre na idade de 30 anos. Only about 13 years of slavery and imprisonment. Somente 13 anos de escravidão e estando preso. But God kept all of Israel in bondage for over 400 years. Mas Deus manteve todo Israel na escravidão por mais de 400 anos. And Brother Branham said it was just because of the jealousy of one brother. E irmão Branham diz que isso era só por causa da inveja de um irmão. My beloved brothers Meus amados irmãos and sisters, e irmãs, let us not be jealous. não vamos ter essa inveja. Jealousy is of the devil. Inveja do diabo. Let us not be envious one of another. Não vamos ter inveja de um do outro. Let's love one another. Vamos amar uns aos outros. Hallelujah. Let us appreciate one another. Vamos apreciar uns aos outros. We should weave our nets together as one Devemos lançar as nossas redes juntos como uma rede for the kingdom of God. para o reino de Deus. Because we are spiritual warriors. Porque nós somos guerreiros espirituais. And God has called us E Deus tem nos chamados to place His children in their inheritance. para posicionar os seus filhos na sua herança. That's the responsibility of every true minister of God. Esta é a responsabilidade de cada verdadeiro ministro de Deus. Now, let me fast forward to this message entitled The Super Sense, or A Super Sense.
Eu gostaria de ir para esta mensagem intitulado O Super Sentido. And it's record 35. E está no parágrafo 35. If the devil shows you some or tells you something evil about one of the members of the body of Christ, don't you believe it. Agora, não dê ouvido a nenhuma coisa suja que o diabo tem a dizer. Se o diabo lhe mostrar alguma coisa ou lhe diga algo mal acerca de um dos membros do corpo de Cristo, não creia nisto. For as soon as you believe it, you mar your experience. Porque quando você crê nisso, você arruinará a sua experiência. Hallelujah. Aleluia. And this is not just to believe something evil against Brother Joseph Branham, Isso não é apenas alguma coisa de acreditar sobre algo mal a respeito do irmão José Branham. but this is if you believe something evil against any member of the body of Christ. Isto é se você crê alguma coisa mal ou ruim de qualquer membro de Cristo. Amen? Amém? The 11th commandment is a sacred commandment. Aquele 11º mandamento é um mandamento sagrado. That you love one another as I have loved you. Que ameis uns aos outros como eu vos amei. You can only do that as you see Christ, our Joseph, in your brother, in your sister. E você só pode fazer isso assim que você vê Cristo ou José em seus irmãos e irmãs. You're discerning the body of Christ. E ali você estará discernindo o corpo de Cristo. Until you properly do that, you're not even worthy to take communion. Até que você faça isso, se você não fizer isso, você não é nem digno de tomar da comunhão. Oh, how the devil loves to gossip. Ah, como o diabo gosta de fuxicar. We understand that the devil was stripped of all of his powers at Calvary. Nós sabemos que o diabo perdeu todo o seu poder no Calvário. And the only thing he has left to fight with is a lying mouth. E a única coisa que restou para ele brigar contra vocês é uma boca mentirosa. He's nothing but a bluff. Ele não é nada além de um blefe. And when he comes to you, E quando ele vier até você, did you hear what I heard about sister so-and-so? você ouviu que eu ouvi que a irmã assim disse? Did you hear what I heard about brother so-and-so? Você ouviu que me falaram a respeito do irmão assim? You should say, no, I have not heard and I don't want to hear. Você deveria dizer, eu não ouvi e não gostaria de ouvir. All I want to hear is, thus saith the Lord. Tudo que eu quero ouvir é o assim diz o Senhor. I want to hear the voice of God. Eu quero ouvir a voz de Deus, Not the voice of the devil. não a voz do diabo. Satan is an accuser of the brethren. Porque Satanás é um acusador do vosso irmão. And anytime he comes and tries to scare you and say, boo, E qualquer momento que ele tenta te assustar ou falar alguma coisa, só diga bu. you grab the word of God. Então você cita a palavra de Deus. May the Holy Spirit remind you of the word of God. Que o Espírito Santo te lembre sempre da palavra de Deus. And you take the word of God E quando você toma a palavra de Deus and say, boo, e diga bu, hallelujah. aleluia, And the devil will melt away from you. então o diabo sempre irá se derreter perante vocês. Amen. Amém. Now let's hurry. Agora vamos nos apressar. In the message, it is the rising of the sun, Na mensagem ao nascer do sol, 1965, 1965, 0418, 18/04, record 308. no parágrafo 202 aqui, lá é 308. He is the one who opened those seals. Foi ele quem abriu estes selos. Now remember, our subject is Jesus, our Joseph. Lembre-se que o nosso tema é Jesus, nosso José.
Christ, Cristo, our Joseph. nosso José. He is the one who opened those seals. Ele é aquele que abriu estes selos. He is those seals. Ele é esses selos. For the whole word of God is Christ. Porque toda a palavra é Cristo. And Christ is the seals that was opened. E Cristo é os selos que foram abertos. What is the opening of the seals then? Então, que foi a abertura dos selos? Revealing Christ. Foi a revelação de Jesus Cristo. Now, if you listen to the seven seals, Agora, se vocês ouçam o sétimo selo, which was preached in March of 63, que foi pregado em março de 63, and you fast forward up to July of 63, e você passa adiante até julho de 63, and you hear this message entitled Christ, the Mystery of God Revealed. e você ouça essa mensagem, Cristo, o mistério de Deus revelado. It's like a continuation of the seventh seal message. É como se fosse a continuação da mensagem dos 7 selos. All of the messages are just a continuation to reveal Christ. Todas as outras mensagens é simplesmente uma continuação para revelar Cristo. Oh, how beautiful. Ah, isto é lindo. I'm referring back to this message, Christ, the Mystery of God Revealed. Estou me referindo agora a essa mensagem, Cristo, o mistério de Deus revelado. And when Brother Branham was preaching that, E quando o irmão Branham estava pregando essa mensagem, he said this great mystery will be revealed right here today. ele disse, este grande mistério será revelado aqui mesmo hoje. And then, as he goes into the message, E enquanto ele entra na mensagem, talking about that threefold purpose, falando sobre aquele propósito tríplice, God's desire of his heart. o desejo do coração de Deus. First, he wanted to reveal himself. Primeiro, ele queria revelar a si mesmo. Second, he wanted to gain the preeminence Segundo, ele quer ganhar a preeminência in his church. na sua igreja. And third, he wanted to restore us all the way back to Eden. E terceiro, ele quer nos restaurar de volta para o Éden. And as Brother Branham preaching this message, he said, now that great mystery that was once hid in the back part of God's mind E enquanto ele estava pregando essa mensagem, ele disse, e aquele grande mistério que estava escondido na parte de trás da mente de Deus, is now in the hearts of his believing children. ele diz, agora isso está no coração dos seus filhos que creem. Oh, you say, oh, it's too simple, Brother Hughes. Você diria, mas é tão simples assim, irmão Rios? Remember when he dedicated the Branham Tabernacle? Lembre quando ele dedicou o tabernáculo Branham? He preached God in simplicity. Ele pregou Deus em simplicidade. Everything is wrapped up in the Lord Jesus Christ. Então tudo está ali simplesmente dentro dessa palavra enrolada, Jesus Cristo. Hallelujah. Aleluia. Christ in you, the hope of glory. Cristo em vós, a esperança da glória. Now in Amos chapter 8 and verse 11, I'd like to draw your attention to this. Agora eu gostaria de chamar a sua atenção a Amós, capítulo 8, verso 11. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor thirst for water, but of hearing the word of the Lord. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor, as palavras do Senhor. Now, Brother Branham places that scripture as a prophecy being fulfilled in our day. Agora, irmão Branham coloca isso como se fosse uma profecia para ser cumprida em nossos dias. You say, how could that be, Brother Hughes? Você poderia dizer, mas como isso sucederia assim, irmão Because the Hughes? full word is restored. Porque a palavra inteira já foi restaurada. We hear the voice of God. Nós já ouvimos a voz de Deus. As never before, it's been recorded. Como nunca teve antes, como nunca foi antes, a voz foi gravada. How could this prophecy pertain to our day? Como esta profecia poderia ser para os nossos dias? If you'll notice,
Se você notasse, when Amos prophesied, quando Amós profetizou, he didn't say that there'd be a famine for the word. ele não disse que será a fome da palavra, No, there's plenty of word. porque há muitas palavras, But the famine was for the hearing of the word. mas era de ouvir a palavra. And the evidence of the Holy Ghost E a evidência do Espírito Santo is not just speaking the word não é apenas falando a palavra or producing the word, ou produzindo a palavra, but hearing the word, mas ouvindo a palavra, receiving the word. recebendo a palavra. The bride of Jesus Christ is not called to produce the word. A noiva de Jesus Cristo não foi chamada para produzir a palavra. Brother Branham, as the Elijah prophet, did not produce the word. Irmão Branham, como profeta eleito, ele não produziu a palavra. Only received the word. Ele apenas recebeu a palavra. And that's what we're called to do. E foi para isso nós somos chamados para And fazer. the true evidence of the Holy Ghost E a verdadeira evidência do Espírito Santo is his hearing the word. é ouvindo a palavra. Hearing, Ouvindo, believing, crendo, and then acting on the word. então agindo sobre a palavra. Now this famine is here today. Agora esta fome está aqui hoje. Oh, but praise God. God knew the famine was coming. Deus sabia que esta fome viria. And there's more than just 7 years of famine. E é mais do que apenas 7 anos de fome. It's been many years. Já tem sido muitos anos. Now the famine in Egypt Agora a fome no Egito, followed 7 years of plenty. antes era 7 anos de fartura. Depois houve isso. There was 7 years of abundance in Egypt. Havia 7 anos de abundâncias no Egito. And there was 7 years of famine. E houve 7 anos de fome. And God had sent Joseph ahead of the children of Israel E Deus enviou José à frente dos filhos to preserve their life. para assim preservar a vida. Had Joseph not been sold into Egyptian bondage, Se José não fosse vendido para ser escravo dos egípcios, all of the tribes of Israel would have perished. provavelmente toda a tribo de Israel pereceria. Because the famine was throughout all the world. Porque a fome foi em toda a terra. 7 years. 7 anos. But God, Mas Deus, with the Spirit of Christ in Joseph, com o Espírito de Cristo em José, was placed in a position foi colocado, foi posicionado, to where he could preserve life. onde ele poderia preservar a vida. Now, if you'll notice, Agora, se vocês puderem notar isso, he wasn't placed until he was 30 years of age. ele não foi posicionado até que ele tivesse na idade de 30 anos. Oh yes, he was placed down in Egypt when he was only 17. Sim, ele foi posicionado quando ele tinha 17 anos, But he didn't come into his adoption, mas ele não havia recebido a sua adoção. a place of power, Um lugar onde ele pudesse ter poder, a place of authority, um lugar onde ele poderia ter autoridade, only when he was 30 years of age. a não ser até que ele chegasse na idade de 30 anos. John the Baptist began his ministry at 30 years of age. John the Baptist. João Batista também iniciou o seu ministério na idade de 30 anos. He came to his adoption ministry at the age of 30. E ele veio a essa adoção na idade de 30 anos, o João Batista. Jesus coming to his adoption Jesus chegando à sua adoção about the age of 30. em torno da idade de 30. Joseph, José, a preserver of life, aquele que estava preservando a vida, lifted from prison levantou da prisão right to the throne. direto para o trono. And God will not let you and I rule and reign until we have character. Agora Deus não permitirá com que eu e você reinamos até que obtenhamos o caráter. Because power without character is satanic. Porque o poder sem o caráter é satânico.
God was building character in Joseph when he was a slave. Deus estava construindo caráter em José enquanto ele estava sendo escravo. When he was in prison. Quando ele estava ali na prisão. When his brothers was rejecting him and making fun of him. Quando seus irmãos estavam rejeitando ele e fazendo gracejo dele. When God was giving him the dreams, the spiritual dreams. Quando Deus estava dando aqueles sonhos espirituais. And E ele simply told the dreams. simplesmente contava os sonhos. He didn't interpret the dreams. Ele não interpretou os sonhos. Not right then. Não ali naquele momento. Those dreams Aqueles sonhos were interpreted by the manifestation of those dreams. foi interpretado através da manifestação disto. He dreamed how that these shocks of wheat would bow down to him. Ele sonhou como aqueles molhos de trigos, né? Encurvavam perante ele. He dreamed how the sun and the moon would bow down to him. Ele sonhou como o sol e a lua se inclinavam para ele. He didn't interpret the dreams. Ele não interpretou esses sonhos. But the dreams interpreted themselves. Mas os sonhos se interpretaram por si mesmos. They were the word of God. Eram a palavra de Deus. They come into full interpretation when they come into manifestation. Isso chegou à interpretação completa quando vieram a ser manifestados. Many years after Joseph dreamed those dreams, Muitos anos depois de José ter sonhado estes then his sonhos, brothers who had rejected him, e aqueles irmãos dele que havia rejeitado ele, who had hated him, que havia odiado ele, who had sold him into bondage que havia vendido ele para ser escravo, for about 20 pieces of silver, por em torno de mais ou menos 20 pedaços de pratos, a type of Christ. um tipo de Cristo, He was sold foi vendido for about the same amount of silver. em torno de mais ou menos a mesma quantidade de prata. But when those brothers came down to Egypt, they had to bow before Joseph. Mas quando aqueles irmãos chegaram até o Egito, eles tiveram que simplesmente inclinar-se ou se ajoelhar perante José. Hallelujah. Aleluia! God knows how to fulfill His word. Deus tem que sempre cumprir a sua palavra. Now we see this famine. Agora nós vemos essa fome. Not a famine for the word. No, no, no. Não a fome da palavra apenas. Não, não, não. We have more Bibles today than we've ever had. Nós temos muitas Bíblias como nunca houve antes. We have more of the Word of God today than we've ever had. Nós temos mais da palavra de Deus hoje do que nós já havíamos tido na vida. This voice of God has gone just about to every nation of the world. Esta voz de Deus talvez já está em todo o mundo já. We have the Word. Nós temos a Plenty of palavra. the Word. Muita palavra. But the problem is a famine for the hearing of the Word. Mas o problema está em ouvir as palavras. Why? Por quê? Too many other voices. Tem muitas outras vozes. Now God only has one voice. Agora Deus tem apenas uma voz. And that voice, amen, was vindicated in William Marion Branham. E esta voz foi vindicada em William Marion Branham. And that same voice E esta mesma voz will be vindicated in you será vindicada em vocês. if you can believe and say the same thing. Se você puder crer e dizer a mesma coisa. Hallelujah. Aleluia. Our faith rests upon thus saith the Lord. Nossa fé está descansada sobre o assim diz o Senhor. Our eternal destination rests on thus saith the Lord. O nosso eterno destino está descansado sobre o assim diz o Senhor. Did you ever think about the longest funeral service that has ever happened in history? What? The longest funeral service, or like a funeral, as they travel to the casket, what do they call it? Like they have a funeral procession. Ok, você sabe qual foi dos funeral mais longo que já houve na vida? The greatest and longest funeral procession
procession E dos maiores e longos processos funeral in all of history em toda a história. Você sabe quando foi, como foi? was Joseph's funeral and burial. Foi o funeral de José e seu enterro. They had 2 million people in that funeral procession. E tinha em torno de mais ou menos 2 milhões de pessoas nesse processo, nesse funeral. And they carried his bones for over 40 years. E carregaram seus ossos por em torno de mais ou menos 40 anos. And finally they buried him E finalmente enterraram ele in the promised land. na terra prometida. Aleluia. Bury me in my promised land. Me enterre na minha terra prometida. Bury me in Jesus Christ. Me enterra em Jesus Cristo. Aleluia. Oh. Do you know why that our father Abraham wanted to bury Sarah in Machpelah in Hebron? Você sabia por que o nosso pai queria enterrar Sara em Aquipela? Macpela? Why did Abraham purchase that burial place? Por que ele comprou aquele lugar para enterrá-lo? Brother Branham taught us Irmão Branham nos ensina. it's because he knew É porque ele sabia, it was revealed to Abraham foi revelado a Abraão, that Job was buried there. que Jó havia sido enterrado ali. Oh, aleluia. Job, the oldest book in the Bible. Dos livros mais antigos da Bíblia, Jó. The book of Job was wrote before Genesis and Exodus and Leviticus and Numbers. O livro de Jó foi escrito antes de Gênesis, Levítico e Êxodo. Abraham must have read the book of Job Abraão provavelmente leu o livro de Jó, because it was revealed to Abraham porque foi revelado a Abraão exactly where Job was buried. exatamente onde Jó havia sido enterrado. That's why that all of them wanted to be buried there in the promised land. E é por isso que todos queriam ser enterrados ali nessa terra prometida. Because they knew that Job had a revelation of the resurrection. Porque eles sabiam que Jó tinha a revelação da ressurreição. Hallelujah. Aleluia! Bury me in Christ. Me enterre em Cristo. That's my promised land. Essa é a minha terra prometida. Oh, aleluia! Oh, hallelujah. Aleluia! Is it okay if I take my jacket off? Tá tudo bem eu tirar o meu terno? It's getting warm up here. Tá esquentado aqui em cima. I'm feeling religious. Eu estou me sentindo religioso. Hallelujah. Aleluia. There's many types Há muitos tipos. how that Joseph typed Christ. Como José tipificou a Cristo. But Joseph was not Christ. Mas José não era Cristo. He was only a type of Christ. Apenas um tipo de Cristo. The name Joseph means he shall add. A palavra José significa Like, kind of like multiply or add. que ele acrescentará. É como se fosse multiplicar. Yeah. Joseph means he shall add. Significa ele irá acrescentar ou multiplicar. So let's place Jesus here now. Agora então vamos colocar Jesus aqui. Jesus shall add. Jesus irá acrescentar Add what? ou somar. Somar o quê?
Add to your faith virtue. Somar à tua fé, virtude. Add to your virtue temperance. Então, somar a sua virtude, temperança. Add to your temperance knowledge. E a sua temperança adiciona conhecimento. Add to your knowledge patience. E ao seu conhecimento adiciona paciência. Add to your patience godliness. Então, para a sua paciência, amor fraternal. Add to your godliness brotherly kindness. Aliás, desculpa, piedade. E a tua piedade, amor fraternal. And add to your brotherly kindness perfect love. E adiciona ao seu amor fraternal o amor divino. That's your place in Christ. É a sua posição em Cristo. Until you have that character. Até que você tenha esse caráter. Until I have that character. Até que eu tenha esse caráter. Until we as individuals have those virtues in us. Até que nós como indivíduos tenhamos essas virtudes em nós. We are in no position to be adopted. Nós não estamos em nenhuma posição para ser adotados. Ou para receber adoção. Oh, this is the age of adoption. Amen. Sim, esta é a era da adoção. Amém por isso. Brother Branham said, Irmão Branham disse. and he asked the question, E ele fez esta pergunta. in what other age except this age was the sons of God to be made manifest? Ele disse, em que outra era foi? Não, é nesta era que haverá a manifestação dos filhos de Deus. This is the age of adoption. Então esta é a era da adoção. This, as in no other time in all history, Nunca houve nenhum tempo em toda a história, except this time, exceto este tempo, is for the manifestations of the sons of God. é para haver a manifestação neste tempo dos filhos de Deus. And all of creation Em toda a criação is groaning, está gemendo, waiting esperando for the manifestations of the sons of God. para a manifestação dos filhos de Deus. Spiritual adoption. Uma adoção espiritual. Recognizing your place in Christ. Reconhecendo seu lugar em Cristo. Hallelujah. Aleluia! Now remember, Agora lembre-se, you can have an experience with God. você pode ter até uma experiência com Deus. And let me ask you something here tonight. Deixa eu fazer uma pergunta aqui nesta noite. I would like for a show of hands. Eu gostaria de ver talvez uma mão um pouco baixinha. How many in here believe you've had a real experience with the Lord Jesus Christ? Quero ver suas mãos. Quem aqui realmente crê que já teve uma experiência real com Jesus Cristo? Lift your hand. Levante a sua mão. Okay, wonderful. Ok, maravilhoso. Now, remember, Agora lembre-se, Brother Branham said irmão Branham disse, that when you believe something evil against your brother or your sister, ele disse, se você acreditar em um mal contra seu irmão ou sua irmã, when you believe something evil against a member of the body of Jesus Christ, quando você crê algo mal, ruim sobre o membro do corpo de Cristo, you mar that experience. você estará arruinando essa experiência. And a person with a marred experience is not in a position for adoption. E uma pessoa que está com sua experiência arruinada não está posicionada para receber essa adoção. Adoption speaks of power and authority. Adoção fala sobre poder e autoridade. Adoption speaks of ruling and reigning with Christ now. E a adoção está falando sobre agora está reinando e governando com Cristo agora. Adoption pertaineth to speaking the word of God with authority. Então a adoção quer dizer que você estará falando a palavra de Deus com autoridade. And until we have the fruits of the Spirit, E até que tenhamos os frutos do Espírito and the virtues of the Spirit e as virtudes do Espírito added to us. dentro de nós, adicionado a nós, Remember, lembre-se, power without character is satanic. poder sem o caráter é satânico. Now we see how that God used Joseph to preserve life. Então nós vimos como Deus usou José para preservar a vida. And now here we are again today, and God has stored up spiritual food in due season to preserve your life. E aqui nós estamos hoje onde Deus tem guardado alimento
para esse devido tempo para todos nós. Let me ask your pastor, Eu vou fazer essa pergunta ao vosso pastor, our precious brother Joaquin. nosso precioso irmão Joaquim. Where would you be tonight without this message? Onde o Senhor estaria nesta noite sem esta mensagem? Let me ask each one of you, Deixa eu fazer a pergunta a cada um de vocês. who would you be and where would you be had you not heard this stored up food, this spiritual meat in due season? Onde você estaria ou quem você seria se você não tivesse esta mensagem que foi guardada para este tempo devido? Think about it. Pense sobre isto. You've heard the expression, I'm sure. Eu creio que vocês já ouviram a expressão. Some people are like dogs. Algumas pessoas é como se... Like what, dogs? A dog. Como cão. You know, a mad dog. Sabe, como um cão brabo mesmo. You try to feed him. Você tenta alimentá-lo. He'll bite the very hand that's trying to feed him. Ele irá morder a própria mão que está tentando alimentá-lo. That's the devil. Este é o diabo. And let me tell you something. E deixa eu dizer algo para vocês. The devil is still moving in the ranks of this message. O diabo ainda está em redor desta mensagem movendo-se. Oh, yes. Ah, sim. Now, he can't believe. Agora, ele não pode crer. He can't love. Ele não pode amar. All he can do is hate. Tudo que ele pode fazer é odiar. Hatred is of the devil. O ódio é do diabo. Jealousy is of the devil. A inveja é do diabo. Hallelujah. Aleluia. Now, Brother Branham said, Agora, irmão Branham disse: would you like to do something for me? você gostaria de fazer algo por mim? He said, if you would like to do something for me, Ele disse: se você gostaria de fazer algo por mim, do it for my family. faça isso pela minha família. Amen. Amém? Now, if I come here to Goiânia Agora, se eu vier aqui em Goiânia and I spoke evil or done something evil against Brother Joaquin's bride or his son Caleb, e se eu vier aqui e fizer alguma coisa mal ou falar algo mal a respeito da noiva ou filho do pastor Joaquim, I'm sure I wouldn't be standing here tonight eu tenho certeza que eu não estaria aqui em pé hoje nesta noite, because I know he has discernment. porque eu sei que ele tem discernimento. He knows that I love him, Ele sabe que eu amo ele and I know that he loves me. e eu sei que ele me ama. Now, who is the family of Brother Branham? Agora, quem é a família do irmão Branham? You are. Vocês são. I am. Eu sou. I'm a product Eu sou um produto of the Elijah of this day. do Elias desta era. I'm a son Eu sou um filho of God, de Deus. a product of the spoken word of God. Um produto desta palavra falada. I'm your brother. Eu sou seu irmão. Now, Agora, you say, oh, Brother Branham was just talking about his natural family. você diria, irmão Branham estava falando só da sua família natural? I believe he was talking about his natural family. Eu creio que ele estava falando sobre sua família natural. But let us remember, Mas vamos lembrar, you cannot respect the Branham family worldwide until you first respect the local family of Brother Branham. você não pode respeitar a família no mundo inteiro até que você respeita a família local. Amen. Amém? Amen. As I respect Brother Joaquin's immediate family, Como eu respeito a família do irmão and Joaquim, he knows I respect the entire congregation. então ele sabe que eu respeito a congregação inteira. Amen. Amém? Again, Novamente, let me say, deixa eu dizer isto. this is an order in the economy of God. Esta é uma ordem na economia de Deus. We must love and respect what God respects. Nós devemos amar e respeitar aqueles que Deus respeita. Whom God uses, Quando Deus usa, whom God chooses to anoint, quando Deus escolhe alguém para ungí-los, we must respect that. e se Deus escolheu, nós devemos respeitar essa escolha. God demands respect for his servants. Porque Deus demanda ou solicita o respeito para estes ungidos.
we see how that Jesus was stripped of his royal robe, the purple robe. Nós vimos como Jesus foi ali despido da sua veste. Joseph was stripped of his coat of many colors. E também José foi da mesma forma também despido. They both had blood on them. Ambos tinham sangue sobre eles. They both hung between two thieves, as it were. E ambos também penduraram-se entre duas árvores. Jesus on Calvary, Jesus no Calvário. between the butler and the baker. Entre estes dois One was ladrões. saved and one was lost. Um foi salvo e outro foi perdido. Joseph in the dungeon, Jesus between the two thieves. Desculpe, Jesus entre os dois ladrões. One was saved and one was lost. Um foi salvo e outro foi perdido. What made the difference? O que fez a diferença? Revelation. Revelação. Remember me when thou comest into thy kingdom. Lembre-te de mim quando chegares ao teu reino. The other one was mocking Christ. O outro estava simplesmente mangando Questioning de Christ. Cristo. Questioning Christ. If thou be the Son of God. Questionando Cristo. Se tu és o Filho de Deus, Save us and save yourself. salve-nos e salve a ti mesmo. But the other had a revelation. Mas o outro tinha a revelação. That was the king of the spiritual kingdom. Então, isto ali era a chave deste reino espiritual. And he said, remember me when you come into your kingdom. Ele disse, lembre-te de mim quando entrares no teu reino. This day thou shalt be with me in paradise. Ainda hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Oh, what a promise. Ah, que promessa. We each have that same promise tonight. Todos nós temos esta mesma promessa nesta noite. If we can have the personal revelation of Jesus Christ, Se podemos obter a revelação pessoal de Jesus Cristo. when Joseph came to his adoption, Quando José chegou à sua adoção, every knee had to bow todos os joelhos tiveram que se dobrar when the trumpet sounded. quando aquela trombeta soava. And every knee shall bow to the name of the Lord Jesus E Christ. todos os joelhos dobrarão perante o nome de Jesus Cristo. Joseph spoke in an unknown tongue, and he had to have an interpreter. E José estava falando numa língua não conhecida, numa língua estranha. Tinha que ter um intérprete It ali. seemed as though he had to have an interpreter. Parecia que ele tinha um intérprete. Jesus spoke in an unknown tongue. Jesus falando numa língua estranha. Is that right? Sim, ou desconhecida. Jesus took a Gentile bride. Jesus tomou uma noiva gentia. Joseph took a Gentile bride. José também tomou uma noiva gentia. When Joseph came from prison to the throne, Quando José saiu da prisão para o trono, he was given power and authority. foi dado a ele poder e autoridade. A robe, Manto and the king's ring. e o anel do rei. Adoption. Adoção. He was also given a bride at the same time. E também foi-lhe dado uma noiva na mesma época. His name was changed when he came from prison to the throne. O seu nome foi mudado quando ele saiu da prisão para o trono. Pharaoh gave him a certain name, Faraó deu a ele um nome, um certo nome. Coptic. It was the Coptic language. Era numa língua And Copdap, the se não me definition engano. of that name, the meaning of the name that Joseph received, E o significado daquele nome que José recebeu was a revealer of the secret things. era o revelador das coisas secretas. Amen. Amém? We have received that same Joseph in our heart. Nós temos recebido esse mesmo José em nossos corações. Hallelujah. Aleluia! When Brother Branham was out west, wondering if it would be the end of his life or if it would be the furtherance of his ministry, Quando o irmão Branham estava no leste, leste, pensando se era o fim da sua vida, he was praying in a state of desperation. ele estava orando num estado de desespero. And he had his hands up E ele tinha sua mão levantada, the Sabino Canyon, ali em direção do Quênia, subindo, praying to God. orando a Deus. And all of a sudden, he felt something in his E hand. de repente ele sentiu algo em suas mãos. And when he gripped it,
E quando ele segurou isto, he said it fit my hand perfectly. ele disse: isso encaixou na minha mão tão perfeita. Now I've had many swords in my hand, Agora, eu já segurei muitas espadas em minhas mãos. and many of them don't fit my hand E muitas delas não encaixam bem na minha mão. because most of them are too big a handle for my wrist. Porque a maioria delas, o seu cabo é muito grosso para a minha mão. But Brother Branham said that sword fit perfectly in his hand. Mas irmão Branham disse que simplesmente encaixou perfeitamente em sua mão. And he heard the voice, E ele ouviu a voz: the sword of the king. a espada do rei. The sword of the king. A espada do rei. Not the sword of a king, Não a espada de um rei, but the sword of the king. mas a espada do rei. The word of God. A palavra de Deus. And when you receive the word of God, E quando você recebe a palavra de Deus, you have the sword of the Lord in your hand. você estará com a palavra, com a espada de Deus em suas mãos. Joseph, a preserver of life. Josué, preservando vida, o preservador de vida. Now, I really appreciate the time, and I feel unworthy of the extra time that you've given me tonight. Eu aprecio muito agora o tempo extra que foi me dado. Eu não sou digno disso. And you ministers, please don't get jealous. E vocês ministros, por favor, não fiquem com ciúmes. No jealousy, okay? Nem os ciúmes, ok? But the pastor gave me a little extra time tonight. Mas o pastor me deu um tempo extra nesta noite. I'm still in church order. Eu ainda estou então na ordem da igreja. So stay with me, okay? Então permanecem comigo um pouco, ok? In Hebrews chapter 11 and verse 26, Em Hebreus capítulo 11, this is speaking of Moses. verso 26. Isso está falando de Moisés. And Joseph is also spoken of here in Hebrews chapter 11. E também foi falado de José aqui no capítulo 11. His bones is spoken of. Fala sobre a sua prisão. But let's read verse 26. Mas vamos ler o verso 26, Hebreus 11, 26. This is speaking of the faith of Moses, the revelation that Moses had. Isso está falando sobre a revelação que Moisés teve. And esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt, for he had respect unto the recompense of the reward. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Moses, Moisés, esteeming the reproach of Christ. ele simplesmente estava ali, This is speaking of the anointing. ele tinha por maior riqueza o vitupério de Cristo. E isso está falando sobre a unção. He valued the reproach of Christ. Então ele deu mais valor ao vitupério de Cristo. Notice it doesn't say the blessings of Christ. Notem que a palavra não é as bênçãos de Cristo. Não. Não. He valued the reproach of Christ. Mas ele deu valor ao vitupério de Cristo. Greater riches than all the treasures of Egypt. Maior riqueza do que todos esses bens, essas riquezas, tesouros do Egito. Just to be counted worthy to suffer some reproach for the word of God. Simplesmente para ser digno, para tomar a palavra de Deus. Now they hated Joseph without a cause. Agora eles odiaram a José They hated Christ without sem a cause. causa algum. E também Cristo odiaram a ele sem causa algum. They hated Moses without a cause. E também odiaram a Moisés. Oh yes. Oh, sim. Do you realize that Brother Branham said Vocês reconhecem que o irmão Branham disse?
I believe it's the message blasphemous names Eu creio que é na mensagem nomes blasfêmias, or names of blasphemy. ou nomes de blasfêmias. But in one of those messages, Mas em uma dessas mensagens, he tells about Sister Shepherd's dream. ele fala sobre o sonho da irmã Shepherd. And she was wondering if she had the Holy Ghost. E ela estava pensando se ela tinha o Espírito Santo. And that's what we all have to E todos consider. nós temos isto. Have we got this Christ living in us? Como nós temos este Cristo em nós? Como saberemos? And if you've never heard that message, E se você nunca ouviu esta mensagem, I would encourage you to try to get it. eu gostaria de encorajá-los para obtê-lo. But in that message, Mas nesta mensagem, Brother Branham interprets Sister Shepherd's dream, irmão Branham interpreta o sonho da irmã Shepherd. and he puts it on tape for your sake Então ele colocou para ser gravado por sua causa and for my sake. e por causa de mim. And in her dream, she's seen a little man standing, pouring water into a rock box. E ali tinha um pequeno homem em pé no seu sonho, estava derramando água dentro de uma caixa de pedra, On a mountain. numa montanha. And as he was pouring water into this, some kind of a box that was made out of stones, Enquanto ele estava derramando essa água dentro de uma caixa feito de pedras. now we are lively stones, amen? Agora nós somos pedras vivas, amém? But now notice, Mas notem isso. and he said as he was pouring the water in, Enquanto ele estava derramando esta água ali, it was boiling out the trash. ele estava ali tirando junto com isto a sujeira. All kinds of trash was coming out of this box. Todo tipo de sujeira estava saindo desta caixa. And the box itself could not hold the water. E a caixa não poderia suportar toda a água, segurar toda a água. But Mas, when he started pouring honey into the box, quando ele começou a derramar mel dentro dessa caixa, it looked like the box was going to burst wide open. parecia com que esta caixa iria romper-se, But it held. mas segurou. And Brother Branham said that honey that was being poured in E irmão Branham diz que o mel que foi colocado, derramado ali dentro, was the love of God. era o amor de Deus. Hallelujah. Aleluia! Let me be a rock box full of the love of God. Eu gostaria de ser uma caixa de pedra cheia do amor de Deus. I believe it's that same message Eu creio que é nesta mesma mensagem where he talks about the Branham Tabernacle. onde ele fala sobre o tabernáculo Branham. And he said this tabernacle, E ele disse: este the tabernáculo, Branham Tabernacle, o tabernáculo Branham, is not a Holy Ghost tabernacle. não é o tabernáculo do Espírito Santo. Oh yes, Ah, sim, it's on tape. está na fita. He went on to say this. E ele prosseguiu dizendo isto. He said there is no such a thing as a Holy Ghost tabernacle. Ele disse: não há tal coisa como um tabernáculo da matéria, né, para o Espírito Santo. Or as the church is concerned. Ou como a igreja falando-se. He said it's the individual who is the Holy Ghost tabernacle. Ele disse: é o indivíduo que é o tabernáculo do Espírito Santo. Christ in you. Cristo em vós. Not just Christ in the church. Não Cristo numa igreja. It must be Christ in you. Tem que ser Cristo em você. How true. Como isto é verdade. May the Lord help us. Que o Senhor nos ajude. Now, by the grace of God, Agora, pela graça de Deus, I have had the privilege eu tive o privilégio of holding Brother Branham's Bible in my hand. de segurar a Bíblia do irmão Branham em minhas mãos. Actually, it's the same Bible that he left for Brother Joseph. É praticamente a mesma Bíblia que ele deixou para o irmão. É a mesma Bíblia que ele deixou pelo irmão José. And Brother Joseph E irmão José, handed me Brother Branham's Bible. ele me deu o livro, a Bíblia do irmão Branham. And I looked and seen where Brother Branham had written in the front of his Bible. E eu olhei, observei onde o irmão Branham tinha escrevido na parte de frente da sua Bíblia.
And he wrote this prayer. E ele escreveu esta oração: Help me to be thy true servant. me ajude a ser o seu verdadeiro servo. I promise to teach this thy word and to live it as thou wilt help me to do. Eu prometo viver esta palavra e ensiná-lo da forma se o Senhor me ajudar a viver isto. Just read it again. Just read the part. I promise to teach this thy holy word Eu prometo ensinar essa tua santa palavra and to live it as thou wilt help me to do. e para vivê-la assim que o Senhor me ajude a fazer isto. I do believe every word in this Bible Eu creio em cada palavra desta Bíblia to be the word of thy word. para ser a sua palavra. Help me to live and prove it so to my generation. Me ajude a viver e provar isto à minha geração. In Jesus Christ's name I pray, amen. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Reverend William Branham, Tucson, Arizona. Reverendo William Branham, Tucson, Arizona. His unworthy servant. Seu tão indigno servo. Amen. Amém. Now I held. Now this is not Brother Branham's Bible Agora, esta aqui não é a Bíblia do irmão that Branham, he left for Brother Joseph, que ele deixou para o irmão José. but I did hold that Bible in my hand. Mas eu segurei aquela Bíblia que ele deixou em minhas mãos. But let me tell you something. Mas deixa eu dizer algo a vocês. I could hold the Word of God in my hand. Eu posso segurar a palavra de Deus em minhas mãos. You can hold this message in your hand. Você pode segurar essa mensagem em suas mãos. But until it gets in your heart, Mas até que esta mensagem entre em seu coração. hallelujah, Aleluia. Jesus said, Jesus disse: eu. personal pronoun, Pronome pessoal. Jesus, our Joseph. Jesus, o nosso José. He said, I will not leave you comfortless. Ele disse: eu não vos deixarei I will come unto you. órfão, eu virei a vós. And in another place he said this, E em outro lugar ele disse isto: I will send you another comforter. eu vos enviarei outro consolador. He is now with you, E agora ele está com vocês. but he shall be in you. E também ele não estará apenas com vocês, mas ele estará em vocês. God wants us to eat the Word of God. Deus quer que nós comamos a palavra de Deus. Eat the book Come o livro and manifest the book. e manifesta este livro. Amen? Amém? Oh, God bless you, my brothers and sisters. Oh, Deus os abençoe, meus irmãos e irmãs. I don't want to take advantage of your hospitality, Eu não gostaria de tomar vantagem da sua hospitalidade, but I'm not ashamed mas eu não tenho vergonha to bear the reproach of Jesus Christ. para simplesmente suportar esse reprovação de Jesus Cristo, o vitupério de Cristo. I first heard of this message about 54 years ago. Eu ouvi esta mensagem pela primeira vez em torno de mais ou menos 54 anos atrás. It was in 1964. Foi em 1964. But I didn't recognize it in the scripture until 1968, 4 years later. Mas eu não reconheci que esta mensagem estava nas escrituras até em 1968, em torno de 4 anos depois. And our brother Victoria was just speaking of the 50 years of Jubilee. E nosso irmão Vitória estava falando sobre os 50 anos, sobre o jubileu. And I just happened to notice, E eu notei algo. this is 2018. Hoje é 2018, esse ano. 50 years ago, this year, Há 50 anos atrás, esse ano faz 50 anos. I began to catch the revelation of Jesus Christ. Quando foi há 50 anos atrás eu comecei a captar esta revelação de Jesus Cristo. I've seen his messenger in his word. Eu tenho visto o seu mensageiro em sua palavra. And I've been feeding on that word ever since. E desde então eu tenho me alimentado nessa palavra. And this is my Jubilee message. Então, esta mensagem é a minha mensagem de jubileu. Jesus is our Joseph. Dizendo, Jesus é o nosso José.
Love him with all your heart. Ame Ele com todo o seu coração. Respect him Respeite-o and respect one another. e respeite um ao outro. God bless you. Deus os abençoe.